eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, vamos ler até o verso 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, do verso 1 ao 13. Obrigado, Gustavo. Você pode abrir a sua Bíblia, acessá-la, ou você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada aqui no telão, no projetor, caso você não tenha acesso a uma Bíblia física ou digital. Claro, sempre de preferência que você traga a sua Bíblia física para o culto, porque os nossos dispositivos digitais, apesar de serem uma bênção, também são grandes distrações para nós, né? Então, sempre que possível, traga uma Bíblia física. E eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 10, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Tua luz e a Tua direção, pedimos que o Teu Espírito, nesse momento, nos dê ouvidos para ouvir, mas que não ouçamos apenas com os nossos ouvidos físicos, mas com o nosso coração, e que essa palavra em nosso coração cumpra a Tua vontade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já há um tempo caminhando nessa epístola de Paulo aos Coríntios. E Paulo ele tem respondido algumas questões que a própria igreja de Corinto havia enviado para ele. Nesse ponto da carta em que nós estamos, Paulo está respondendo uma questão sobre a relação que aquela igreja tinha com os templos pagãos naquela cidade. Eles defendiam o direito que eles achavam que tinham de poder comer, participar dos sacrifícios oferecidos a outros deuses nesses templos pagãos, porque, segundo o entendimento deles, esses deuses não são nada, eles não existem, então estar num lugar onde eles são cultuados é estar num lugar onde nada está sendo cultuado. Paulo escreve para dizer o porquê desse erro. No capítulo 8, ele fala sobre isso. No capítulo 9, na semana passada, nós vimos que Paulo precisa fazer uma defesa da sua autoridade apostólica para aquela igreja, porque eles estavam rejeitando o posicionamento de Paulo quanto a essa questão. E no capítulo 9, Paulo termina dando um encorajamento e uma exortação a essa igreja, falando sobre eles, da necessidade de que eles corram com perseverança a caminhada cristã, com autodisciplina, com controle
sobre as suas próprias ações, tendo domínio próprio, para que eles não venham a ser desclassificados, para que eles não venham a ser deixados para trás, para que eles não venham a ser, de alguma forma, desclassificados dessa corrida, não correndo de acordo com aquilo que é previsto para a caminhada cristã. Paulo, então, no capítulo 10, que a gente vai meditar nessa noite, ele, ainda pegando um pouco desse argumento no final, de adverti-los a perseverarem na fé e a terem domínio próprio sobre as suas ações, ele olha para o exemplo do próprio Israel, do povo de Israel. Ele olha para o exemplo do povo, especialmente ali no período em que eles estão saindo do êxodo, saindo do Egito e caminhando no deserto, ali naquele momento de libertação. Se você tem um pouco de familiaridade com o Antigo Testamento, você sabe o que eu estou falando, aquela passagem de Deus libertando as 10 pragas que vêm sobre o Egito, o povo é liberto, eles vão até a beira do mar, o exército de Faraó chega para ali para confrontá-los, e Deus traz um livramento espetacular diante de toda essa situação. O Mar Vermelho se abre, o povo passa diante do mar, e ali o mar se fecha sobre todo o exército de Faraó e há um grande livramento do povo de Deus ali, então sendo instituído de fato como o povo de Deus, guiado pela sua lei. Paulo olha para esse povo que havia experimentado tantas coisas e agora usa a história de Israel como exemplo para aquilo que essa igreja estava vivendo. E isso é muito interessante. Porque, em primeiro lugar, Paulo começa afirmando que esse povo são os nossos pais. O que é muito interessante, porque Paulo não está escrevendo para o povo de Israel. Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica. Paulo está escrevendo para pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Mas, ainda assim, Paulo tem uma concepção de que a história de Israel é a nossa história. A história de Israel, se você é cristão, é a sua história. É a nossa história, é a história da nossa família, é a história de como chegamos até aqui. Todas as bênçãos e promessas que foram trazidas ao povo de Israel, elas têm o seu cumprimento no povo de Deus. A igreja hoje, que é composta por judeus e gentios. Então é interessante a gente começar notando que Paulo ele tem uma visão muito elevada do Antigo Testamento. Alguns cristãos, às vezes, olham para o Antigo Testamento como se fosse uma parte muito obscura da Bíblia. Talvez é difícil de entender, talvez seja um pouco mais complicado, uma história um pouco diferente, e a gente seja mais acostumado com o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento. E é importante a gente ressaltar isso nesse momento. A história de Israel é a nossa história. O Antigo Testamento é a nossa história, faz parte das Escrituras cristãs e Deus a escreveu a nós, registrou todas essas histórias, como Paulo diz, como exemplo para nós e como uma advertência a nós também, para que fiquemos atentos. Então é muito interessante o argumento de Paulo. Ele começa demonstrando, nos primeiros versos, do verso 1 ao 6, que Israel, ele experimentou muitos privilégios espirituais. O povo de Israel experimentou muitas bênçãos espirituais. Ele, inclusive, vai afirmar que eles passaram por situações análogas ao que os cristãos experimentam no ato do batismo e da ceia. Os versos de 1 a 6, Paulo está olhando para o Antigo Testamento e dizendo: o povo de Israel também teve uma experiência de batismo. Segundo Paulo, e aqui isso dá muito debate entre os estudiosos de como Paulo chega a essas conclusões, não é a nossa intenção entrar nesses debates, mas o que é claro é que Paulo está afirmando, de alguma forma, quando Israel passou pelo Mar Vermelho, e quando Deus estava com a sua presença na nuvem, guardando o povo durante o dia, o povo foi, à semelhança de nós quando somos batizados, o povo foi batizado também nesse momento. Eles passaram por uma experiência análoga ao que os cristãos experimentam quando são batizados. E da mesma forma, Paulo diz que eles também comeram de um alimento espiritual, se referindo ao maná, e beberam de uma bebida espiritual, se referindo à água que foi miraculosamente tirada da rocha ali, sob a liderança de Moisés. E ele faz uma analogia a isso como a nossa ceia.
Os cristãos também comem de um alimento espiritual, o pão, e também bebem de um alimento espiritual, o vinho. E Paulo então está dizendo que o povo de Israel experimentou todas essas coisas. O povo de Israel experimentou uma espécie de batismo, o povo de Israel experimentou uma espécie de ceia, mas, e esse é o ponto de Paulo, no verso 5 ele afirma: Deus não se agradou da maioria deles. E por que Paulo está tratando isso e trazendo justamente isso como exemplo para a igreja dos Coríntios? Porque, provavelmente, o orgulho dessa igreja, e nós já falamos nos primeiros capítulos, quando estávamos expondo eles, como essa igreja tinha uma espécie de orgulho espiritual. Eles se sentiam muito bons. E provavelmente esse orgulho da igreja de Corinto estava fazendo eles acreditarem que pelo fato deles terem sido batizados e pelo fato deles participarem da mesa do Senhor, do batismo e da ceia, deles terem esses privilégios espirituais, esse próprio fato de participarem dessas cerimônias traria para eles segurança. Está tudo bem, nós estamos seguros. Nós fomos batizados, nós participamos da ceia, a nossa condição espiritual está assegurada, está tudo bem com a gente. Não há nenhum risco para a nossa vida espiritual, uma vez que nós já fomos batizados e participamos da ceia. Paulo traz o exemplo de Israel justamente como um contraponto, para mostrar que o povo de Israel também participou dessas coisas. O povo de Israel também experimentou muitas bênçãos espirituais, mas ainda assim foram rejeitados por Deus. Mas ainda assim, Deus não se agradou da maioria deles. E isso fica para nós como um exemplo também, como para a igreja de Corinto. Muitas das vezes, nós como cristãos, podemos colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança, simplesmente em meras cerimônias religiosas. Acreditamos que está tudo bem com a nossa alma porque você foi batizado. Acreditamos que está tudo bem com a sua alma. Você acredita que está tudo bem com a sua alma porque você toma ceia toda semana. Você acredita que está tudo bem porque você vai à igreja todo domingo. Você acha que está tudo legal porque você serve na igreja, porque você está lá trabalhando, porque você é filho de crente, porque o seu pai era alguém muito influente na igreja, seu pai ganhou pessoas para Jesus, porque a sua família era crente antes de você, e você é crente de gerações de crentes, e nós muitas das vezes confiamos nessas coisas e relaxamos na nossa vida espiritual. Achamos que está tudo bem, achamos que essas coisas asseguram para nós a aprovação divina. Passamos a ter uma fé meramente externa, que se baseia em cerimônias religiosas. Mas Paulo está escrevendo para essa igreja para dizer: não confiem nessas coisas. Meus irmãos, o batismo e a ceia são parte muito importante da nossa caminhada cristã. Mas não se engane, o batismo e a ceia, a parte da fé, não tem benefício nenhum para a sua vida. Se você foi batizado e se você participa da ceia todo mês ou todo domingo, independente da frequência, mas você não tem fé verdadeira, isso de nada serve para você. Se você não possui uma fé verdadeira em Cristo Jesus, o batismo foi apenas um banho e a ceia é apenas um pão e um suco de uva que você toma. A parte da fé, essas coisas não produzem benefício espiritual para nós. Nós não temos uma teologia como a teologia dos católicos, por exemplo, que acreditam que o simples fato de você participar desses atos, ainda que você não tenha fé verdadeira, já derramam sobre a sua vida algum tipo de graça. Não. Como protestantes, nós cremos que participar desses atos, sem fé genuína, sem um relacionamento real com Jesus, não te garante nada. Nada. Estar na igreja sem ter uma fé verdadeira em Cristo, estar na igreja sem ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, não te garante nada. Mas muitos de nós podemos estar seguros nessas realidades. Está tudo bem. Ainda que eu não viva uma vida como um verdadeiro cristão, ainda que o meu coração não pertença a Jesus,
Ainda que eu não busque viver uma vida que agrade a Jesus, eu acho que está tudo bem, porque afinal de contas eu fui batizado, eu tomo a ceia e eu estou na igreja todo domingo. Não, meus irmãos. O povo de Israel, por exemplo, que saiu do Egito, inclusive, foi uma das gerações mais privilegiadas espiritualmente. Viram maravilhas, viram Deus operando com poder, coisas que talvez a maioria de nós aqui, talvez nenhum de nós tenha visto algo sequer parecido, e vamos viver uma vida sem ver Deus agindo como Ele agiu no meio do povo naquela época. Os sinais, os milagres, as maravilhas. Eles viram tudo isso, vocês têm noção, eles viram o mar se abrindo diante deles. Eles viram um monte fumegando, com Deus entregando a sua lei. Eles viram todas as pragas. Mas Paulo está dizendo, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Não podemos colocar a nossa esperança. Devemos evitar achar que a nossa salvação está segura só por causa de mera religiosidade. A parte de um relacionamento verdadeiro com Jesus, todas essas coisas se tornam apenas muletas, na qual nós nos apoiamos e que escondem o verdadeiro estado do nosso coração. Não adianta nada você estar na igreja todo domingo. Não adianta nada você ter sido batizado. Não adianta nada você tomar a ceia todo mês. Não adianta nada você servir em vários ministérios na igreja. Não adianta nada se você não tem um verdadeiro relacionamento com Jesus. Se o seu coração não foi transformado, se você não pertence verdadeiramente a Jesus e não tem uma verdadeira fé. O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve muito bem sobre isso e fala sobre essas questões. Paulo sabe que se alguém pudesse confiar nessas coisas, era ele próprio. E ele começa a dizer em Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo vai dizer sobre todas as coisas da religião que ele tinha participado. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível, mas Paulo diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E Paulo termina dizendo, o que quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo mesmo disse, se alguém pudesse se orgulhar dessas coisas, de meras cerimônias religiosas, esse alguém era eu. Eu era o melhor. Eu era aquele crente irrepreensível. Mas quando eu conheci Jesus, todas essas coisas se tornaram nada para mim. Porque nada disso é capaz de ganhar o favor de Deus e o amor de Deus. Paulo diz, eu considerei tudo isso como perda, como lixo, nada disso tem valor para mim. O que importa é conhecer a Jesus e ser por ele conhecido. Então é claro que essas coisas são importantes, mas Paulo diz, não confiem somente nisso. Porque o povo de Israel experimentou todas essas coisas e ainda assim foi rejeitado. E aí Paulo continua dizendo, listando especificamente por quais pecados o povo de Israel foi rejeitado. A partir do verso 7, ele diz, não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo se assentou para comer e beber e se levantou para se divertir. Não pratiquemos imoralidade, não ponham Cristo à prova, não fiquem murmurando. Paulo descreve especificamente esses 4 pecados que caracterizavam constantemente o povo de Israel, e ele os escolhe de maneira muito intencional, porque eram esses pecados
que, em certa medida, refletiam o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os pecados que estavam tentando essa igreja, especialmente o pecado da idolatria, que Paulo vai escrever, dando uma palavra final nos versos que nós vamos ver na semana que vem, quando ele diz, fujam da idolatria, que o que eles estavam defendendo, o direito de participar das cerimônias e das refeições oferecidas em honra aos falsos deuses, Paulo está dizendo, isso é cometer idolatria. Além disso, a própria imoralidade, que era um problema no meio dessa igreja. Além disso, o próprio fato de pôr Cristo à prova, como o povo de Israel fez, e estar murmurando contra Deus, e provavelmente Paulo escolhe esse pecado do povo de Israel, porque o povo murmurava não apenas contra Deus, mas contra Moisés, exatamente como a igreja de Corinto estava fazendo, murmurando contra Deus e murmurando contra o próprio Paulo. Então, Paulo lista esses pecados não sem motivo. E Paulo afirma que eles foram rejeitados especificamente por conta desses pecados. Agora, aqui é uma questão interessante. O problema não é que eles eventualmente cometiam esses pecados. Mas, se você já leu o Antigo Testamento, você vê que essas coisas caracterizavam a vida do povo de Israel. Eles viviam ativamente buscando essas coisas. Não é que, às vezes, eles tropeçavam. Às vezes, eles murmuravam. Não, o coração deles era assim. Isso era o que eles buscavam. Isso era a forma como eles viviam. Isso era o que caracterizava o povo de Israel, desde quando eles saíram do Egito até quando eles foram para o exílio diante do povo da Babilônia. Isso é o que caracterizava a vida do povo de Israel. Eles viviam marcados por essas coisas. E, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Existem pecados, existem maneiras de se viver que são completamente incompatíveis com a vida cristã. São completamente incompatíveis com a vida cristã. Nós não podemos achar que podemos viver uma vida entregue ao pecado e que estará tudo bem com você. Especialmente se essa sua falsa confiança estiver depositada no fato do que nós já falamos aqui, de que você vai à igreja, de que você foi batizado, de que você toma ceia, de que você é de uma família de crentes, de que você faz isso, faz aquilo outro, mas a sua vida é marcada pelo pecado impenitente, e por um tipo de vida que é incompatível com a vida cristã. Existem certos pecados que são completamente incompatíveis com o cristianismo. E se nós insistimos em viver deliberadamente nesses pecados, não podemos esperar ter um fim diferente do povo de Israel. É o que Paulo diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Paulo está dizendo, aprenda com o erro do povo de Israel. Não cometa os mesmos erros que eles. Vejam o fim que eles levaram, o que aconteceu com eles. E Paulo diz, eles foram rejeitados. Da geração que saiu do Êxodo, que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra. Toda aquela geração foi reprovada por Deus, porque viviam na prática constante desses pecados. Eles eram caracterizados por essa vida. Não havia genuíno arrependimento, não havia um desejo e uma busca de viver uma vida que agradasse ao Deus que havia libertado a eles. Fica para nós essa advertência também. Não adianta acharmos que está tudo bem com a nossa alma se continuamos a viver entregues ao pecado. Perceba, Paulo não está falando cometer um pecado de vez em quando, tropeçar, lutar contra um pecado. Isso vai caracterizar a vida de um cristão. Um cristão genuíno pecará. Um cristão verdadeiro tropeçará. Um cristão genuíno lutará com certos pecados em suas vidas. Mas ele lutará, ele não se entregará a esses pecados.
A vida dele não será caracterizada como alguém que se entrega, deixa esses pecados fluírem como se nada pudesse acontecer com eles. Um verdadeiro cristão, sim, lutará, tropeçará, pecará, mas a diferença é que ele não vive deliberadamente nesse pecado. Ele não vive entregue, escravo desse pecado. Mas ele foi libertado por Cristo. E agora ele vive de um modo que é digno desse evangelho. Ainda que ele lute contra o pecado, ainda que ele lute contra suas fraquezas e suas tentações, ainda que ele enfrente muitas dificuldades, ainda que ele tropece, mas o verdadeiro cristão sempre será marcado por um arrependimento genuíno e por uma luta verdadeira contra o pecado. Não podemos achar que podemos viver uma vida entregue aos nossos próprios pecados e que está tudo bem conosco, simplesmente porque você vai à igreja todo domingo, ou porque em algum dia você levantou a sua mão em um apelo e foi à frente, ou porque em algum dia você fez uma oração dizendo que você deixava Jesus entrar no seu coração. Nada disso, meus irmãos, tem valor se a nossa vida é uma vida entregue ao pecado. E isso é muito sério. Precisamos reconhecer, especialmente, que certos pecados são completamente incompatíveis. Como Paulo diz aqui, a idolatria, a imoralidade, viver colocando Cristo à prova e viver uma vida marcada pela murmuração. Precisamos receber esse mesmo alerta e essa mesma advertência e não depositarmos a nossa confiança em mera religiosidade, em meras cerimônias religiosas. Esse é um alerta sério. Precisamos viver. Se você pertence a Cristo, nós precisamos viver como lemos aqui no texto de Tiago, sendo praticantes da palavra e não ouvintes esquecidos. Não pessoas que ouvem e se esquecem, mas pessoas que acolhem essa palavra que trouxe salvação ao nosso coração e a põem em prática. Jesus também fala sobre isso no Sermão do Monte, lá no finzinho, quando ele fala sobre a diferença entre o homem sábio e o homem tolo. O homem sábio é aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica, e é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O homem tolo é aquele que ouve e não pratica, e é comparado a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Que sejamos ouvintes praticantes, que vivem de acordo com a palavra que nós recebemos, com a palavra de salvação que nós recebemos. Porque é isso que caracteriza a vida de um cristão. Ainda que nós sejamos tentados, ainda que nós venhamos a pecar, mas não podemos viver entregues ao pecado. Por fim, Paulo traz mais um aviso final, mas como ele sempre é, como Paulo sempre faz, ele se recusa a terminar uma exortação que não seja trazendo uma palavra de ânimo e de consolo a esses irmãos também. E aqui a gente tem uma das passagens talvez mais conhecidas dessa carta, no verso 12, quando Paulo diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Talvez seja uma das passagens mais conhecidas, mais citadas de 1 Coríntios. E é exatamente isso que Paulo está falando. Você que pensa que está de pé, você que pensa que está tudo bem, por conta de todas essas coisas que nós falamos aqui, por conta dessa falsa confiança numa religiosidade meramente externa, você que acha que está de pé, tome cuidado para que você não caia. Tome cuidado para que você não seja rejeitado como o povo de Israel foi rejeitado. Tome cuidado para que você não abandone os caminhos do Senhor. Mas essa não é a última palavra de Paulo para essa igreja, nesse assunto. No verso 13 ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então agora,
Paulo afirma que nós podemos ter certeza que naqueles pecados que nós lutamos diariamente contra eles, buscando uma vida em conformidade com a vontade de Deus, a própria fidelidade de Deus nos manterá firmes até o final. Paulo agora está trazendo uma palavra de ânimo e esperança, depois de ter sacolejado a igreja e falado com eles, cuidado com essa falsa esperança que vocês têm. Paulo está dizendo, mas há uma esperança. Vocês podem confiar que Deus é fiel. E esse Deus que foi fiel é que manterá vocês firmes até o fim. Esse Deus fiel é que sustentará vocês nos meios das tentações diárias que vocês passam, das lutas que vocês enfrentam contra os seus pecados. A tentação que veio sobre vocês não é nenhuma que não seja humana, Paulo está dizendo. O que vocês enfrentam na luta contra o pecado é o que todo ser humano enfrenta. Mas Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. O que isso significa? Que nós nunca seremos colocados em uma situação aonde nós poderemos nos voltar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não tive outra escolha a não ser pecar. Naquele momento da minha vida, eu tive que pecar. Meu chefe estava me pressionando, os meus amigos iam me ridicularizar se eu não fizesse o que eles queriam, eu poderia perder o emprego, aquela pessoa no meu trabalho estava me tentando e estavam as coisas muito difíceis no meu casamento, eu não tinha para onde correr, eu não tinha outra escolha, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que aceitar aquele dinheiro ilícito, porque eu preciso sustentar a minha vida. O que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo é que nenhum de nós será tentado a ponto do qual a gente não consiga resistir. Paulo está dizendo, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês possam suportar. Isso não significa que será fácil. Significa que talvez você vai perder o seu emprego por ser fiel ao Senhor. Significa que talvez você vai ser rejeitado pelos seus amigos por não fazer o que eles acham que você deveria fazer. Significa que talvez você vai ser ridicularizado, ficar com uma fama, porque você não quis sair com aquela menina que estava te dando mole no trabalho. E você é homem, pô, você não vai sair com a menina que está te dando mole? Ou não quis sair com aquele rapaz que estava dando em cima de você? Afinal de contas, como é que vai ficar a sua fama entre os seus amigos e entre as suas amigas? Às vezes, sim. Às vezes, nós passaremos por dificuldades, no qual perderemos algumas coisas, mas o que Deus nos diz na sua palavra é que Ele nos sustentará e nos dará um livramento. E que nós precisamos confiar que Deus proverá esse livramento. E que nós precisamos confiar que Ele não deixará com que a gente caia. E que se nós cairmos, ainda que em alguns desses pecados, e viermos a nos arrependermos, a fidelidade de Deus nos manterá de pé. O Senhor guardará o seu povo e não permitirá que ele seja tentado além das condições de aguentar. Deus sempre providenciará uma saída. Agora, não deve ter a mesma confiança aquele que vive uma vida entregue ao pecado. Uma vida deliberada entregue ao pecado, buscando esses pecados de maneira ávida. Enquanto permanecer ativamente escolhendo o pecado e vivendo de forma contrária à vontade revelada de Deus, essa pessoa não deve achar que poderá contar com a ajuda divina. Essa pessoa está apenas enganando a si mesma. Está apenas confiando em falsas, em muletas, em penduricalhos. Mas se nós estamos buscando ao Senhor com o nosso coração, se nós estamos buscando viver uma vida que o agrade, Deus nos sustentará até o fim. Deus nos guardará, Deus nos livrará, Deus providenciará uma saída, Deus sustentará o seu povo. Por isso,
Aonde nós devemos depositar a nossa esperança? Se não é nas cerimônias, se não é na família em que eu nasci, se não é nas coisas que eu faço na igreja, se não é porque eu estou lá todo domingo, se não é porque eu fui batizado, se não é porque eu participo da ceia, aonde deve estar a nossa esperança? Somente em Jesus é que deve estar a nossa esperança. Como nós lemos no início desse culto, com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que nós devemos depositar a nossa confiança. Ele é quem nos sustentará. Ele é quem nos guardará. Ele é quem nos capacitará. Ele é quem nos ajudará e nos manterá de pé. É nele que devemos crer. É para ele que devemos olhar. É nele que deve estar a nossa esperança. É em termos um relacionamento verdadeiro com ele. Em buscarmos a Jesus de todo o nosso coração e termos as nossas vidas transformadas. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa confiança. Se a nossa fé estiver somente nele, aí sim podemos repousar seguros. Aí sim podemos ter certeza da nossa salvação, sabendo que o próprio Cristo nos manterá seguros e nos fará perseverar até o fim. Que os nossos olhos estejam fixos somente nele. A certeza da nossa salvação não está em muletas e nem em penduricalhos que nós colocamos e que nós usamos, achando que essas coisas podem nos dar segurança. Mas é somente em Cristo que nós devemos confiar. É somente no Cristo morto e ressurreto. É somente em um verdadeiro relacionamento com Ele, marcado por uma transformação genuína de coração e por um crescimento em santidade. É somente nele que nós devemos confiar. Não na nossa força, não na nossa religiosidade externa, mas no Cristo ressurreto que transforma os nossos corações, que nos dá novas motivações e que nos sustenta até o fim. A nossa salvação repousa nele, a sua salvação repousa nele. Se você deseja alcançar verdadeira salvação, meu irmão, nessa noite, se você ainda não encontrou esse caminho, não é o caminho da religiosidade que vai te trazer segurança, não é o caminho da religiosidade que vai te trazer paz, não é se você achando que se eu for na igreja todo domingo, talvez eu consiga ganhar o favor de Deus, se eu me batizar, se eu tomar a ceia, talvez eu consiga ganhar o favor de Deus, se eu servir na igreja, talvez eu consiga apaziguar a ira desse Deus. Não, meu irmão, tudo isso serão apenas muletas se você não tiver uma fé verdadeira e genuína em Cristo, que nessa noite os seus olhos estejam fixos nele, porque a sua esperança, a nossa esperança, reside apenas em Jesus e em um relacionamento verdadeiro com Ele. Se você deseja ter essa segurança, o que você tem que fazer não é olhar para si mesmo e pensar, o que eu posso fazer para ganhar o favor de Deus? Mas o que você deve fazer é olhar para a cruz, olhar para Cristo e saber que Ele já fez tudo o que nós necessitávamos e que se tivermos fé nele, se nós depositarmos a nossa fé somente nele, se nós reconhecermos a nossa total falência e incapacidade de vivermos a vida de um modo adequado, de um modo perfeito, mas se nós confiarmos somente em Jesus para a nossa salvação, se a nossa firmeza, se a certeza da nossa fé estiver em Cristo, aí sim podemos repousar seguros. Ponha a sua fé, meu irmão, em nada além do próprio Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, é nele que temos vida e é nele que podemos repousar, não numa falsa religiosidade, não em uma falsa certeza de atitudes meramente externas, mas em um verdadeiro relacionamento com esse Cristo, que na cruz perdoou os nossos pecados, nos restaurou, nos redimiu, nos deu um novo coração e tem poder para transformar e salvar todos aqueles que pela fé se aproximam dele.
nesse Cristo você é chamado a depositar a sua fé nessa noite. Nele você é chamado a confiar. Abandone as falsas esperanças, meus irmãos. Elas não podem te levar a lugar nenhum. Mas um genuíno relacionamento com esse Cristo é o que realmente transforma as nossas vidas. Confie em Jesus, confesse Jesus como seu Salvador, e aí sim, todas essas coisas trarão benefícios para você. Aí sim o batismo fará sentido, aí sim a ceia fará sentido, aí sim eles se tornarão meios de graça para a nossa vida, porque estarão alinhados à verdadeira fé que reconhece o que esses símbolos significam. E aí sim podemos experimentar o verdadeiro poder de uma vida transformada por Cristo Jesus. Basta fixar os seus olhos nele e confiar em Jesus de todo o seu coração. Eu queria orar com você, te convidar a ficar de pé e logo em seguida nós vamos cantar um louvor. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de toda a religiosidade falsa que nos leva a confiar, Senhor, em outras coisas que não Cristo, que nos leva a achar que está tudo bem com a nossa alma, porque nós vamos à igreja, fomos batizados e tomamos a ceia, ou porque nós fazemos tantas outras coisas. Mas, Senhor, todas essas coisas, a parte de uma fé verdadeira e de um relacionamento genuíno com Cristo, são apenas muletas. Livra-nos, Senhor, de uma fé hipócrita e que os nossos olhos, de todos nós que estamos aqui, possam ser elevados a Cristo nessa noite. Que o Espírito Santo eleve o coração de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, para que os nossos olhos estejam fixos em Jesus e somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que nele nós tenhamos esperança, que nele esteja a certeza da nossa salvação, que nele possamos repousar seguros, sabendo que ele nos sustentará até o fim. Portanto, Pai, minha oração é para que cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que conhecem ao Senhor e os que não conhecem ao Senhor, aqueles que já estão num relacionamento contigo e aqueles que não estão num relacionamento contigo, que cada um de nós possamos ter os nossos olhos fixos em Jesus nessa noite e experimentarmos uma verdadeira transformação de vida e de coração, Pai, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que reflita o seu Evangelho e que glorifique a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.